Pronto. Oi, meu nome é Samara, sou advogada e resolvi criar vários vídeos, principalmente em relação a direito de sucessão, direito imobiliário, que tem bastante conexão com o direito registral brasileiro, né? Pensando nisso, eu convidei a Daniele, que é uma amiga muito querida, que trabalha atualmente no 16º cartório do Registro de Imóveis de São Paulo. É isso mesmo, Dani? Isso, Pode ser exatamente. Oi, boa noite. Agora são 18h25. Meu nome é Daniele Romero. Eu atualmente trabalho, como a Samara disse, no 16º Registro de Imóveis aqui da capital. Tenho uma experiência razoável em direito notarial e registral, direito imobiliário em geral. Tenho uma experiência de aproximadamente 7 anos no direito registral e notarial. Atualmente sou responsável pelo setor de retificação e uso capião extrajudicial e a gente resolveu esse bate-papo para tentar desmistificar um pouco o direito notarial e registral. Envolve Exatamente. desmistificar. É. Então, Sou formada em direito, né? Só para falar um pouquinho. Sou formada em direito. Atualmente sou pós-graduanda em direito notarial e registral na Escola Paulista de Direito, né? Já atuei como escrevente e atualmente também como escrevente em Cabreúva, em Itu e agora em São Paulo. Aqui em São Paulo há 2 anos. isso mesmo. Cabreúva foi onde nós nos conhecemos. Bom, o que a gente vai começar a falar? A gente vai falar sobre divórcio, né? É um tema relacionado ao direito de família, mas que ele tem muita conexão com o direito de registros públicos, né? E é por isso que é uma área que nós temos conhecimento e por isso que nós resolvemos fazer esse vídeo hoje, porque é um problema, né? Eu lembro que era um problema na época de escrevente, que eu era escrevente, continua sendo um problema porque eu vejo que ela sempre fala sobre esse fato, e eu acredito que seja um problema porque, assim, agora eu estou do outro lado. Eu quero simplificar a vida do meu cliente, né? Então, continua sendo um dos grandes problemas esse tipo de interpretação sobre a mancomunhão. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade, a importância de extinguir a mancomunhão, né? Só que antes de falar sobre extinção da mancomunhão, a gente precisa começar, porque para chegar na mancomunhão existe um caminho, né? Mancomunhão, um nome que não existe a terminologia em lei, mas é muito discutida na doutrina e na prática realmente ela existe, influencia diretamente no direito de sucessões, influencia diretamente quando você tem o divórcio pronto e chega no cartório e aí não registra, né? É, E aí no cartório, mas existe um porquê por isso. Então, ele passa por algumas fases até chegar neste momento, né? Então, a gente falar de mancomunhão, antes a gente precisa entender um pouquinho sobre casamento, né? exatamente. Então, falar sobre casamento. Casamento, ele tem algumas implicações no mundo, na vida das pessoas, não só sobre a vida pessoal, né? Onde o impacto pessoal, ele tem também, e principalmente, o impacto patrimonial, né? Patrimonialmente, dependendo da forma que você escolhe pactuar o seu regime de casamentos, quanto aos bens, isso vai ter reflexos em uma eventual dissolução deste casamento, né? Então, no Brasil, a gente tem nós temos 5 regimes de casamento. Nós temos a comunhão parcial de bens, que também é chamada de regime legal. Por quê? Se as partes não entrarem em qualquer tipo de convenção, vamos lá, o Joãozinho e a Maria. O Joãozinho e a Maria resolvem se casar, né? Chegam no cartório e falam, a gente quer casar, porque a gente se ama e nós queremos casar. E aí, se não tiver nenhuma convenção, não tiver nada sendo dito, o regime que vai ser aplicado é comunhão parcial de bens. Isso é Né? o que agora na lei, pelo Código Civil, né? É o regime da comunhão parcial de bens desde 2002. Isso.
E após a Lei 6.515 de 77, Exatamente. era um outro regime que era o legal, era o padrão, né? E após a Lei do Divórcio, iniciou que o regime padrão não era mais o anterior, que é o que eu vou falar a seguinte, é a comunhão parcial de bens. Então, basicamente, bem por cima, o que é a comunhão parcial de bens? Aquilo que o casal, o João e a Maria, eles adquiriram na constância do casamento, se comunicam. Ou seja, é dos dois, né? Aquilo que eles eventualmente tinham anteriormente, ou aquilo que foi recebido por herança, não se comunica, né? Em relação a patrimônio. Então, comunhão parcial basicamente é isso. De forma bem simples, né? Simples. A gente falando na questão por conta da questão patrimonial, então não há comunicabilidade de bens. Existem exceções? Existe, né? Que é a questão daquilo que foi adquirido por herança, aquilo que eventualmente tem uma doação, que, né? Então não vai comunicar, um adiantamento de legítima não vai comunicar. Existe também o regime da comunhão universal de bens. Universal, um pouco diferente da parcial, aquilo que eu tinha antes e aquilo que é durante a constância do casamento comunica-se, né, entre o casal. Tem algumas exceções de algumas coisas que não se comunicam na comunhão universal, que é muito importante ressaltar. Se eu não me engano, é o artigo 1658 do Código Civil que fala a quais são os elementos que não se comunicam, tá? Então, alguma coisa que foi recebida com cláusula, gravado com cláusula de incomunicabilidade, por exemplo, não vai comunicar, ainda que seja o regime da comunhão universal de bens. Né? Isso é até uma discussão para outro vídeo em relação a inventário. Quando Sim. chega esse tipo de cláusula. Continuando de forma bem simples. Temos também a separação convencional. O que é o convencional? Eu, o Joãozinho e a Maria, eles decidem que aquilo que eles têm antes e aquilo que eles adquirirem depois não se comunicam. São patrimônios completamente distintos, tá? E temos também a separação obrigatória, né? Que a separação obrigatória ela é equiparada para fins de direito patrimonial à comunhão parcial. Existe uma súmula 377 do STJ, né? Que ela equipara na questão patrimonial que aquilo que foi adquirido na constância do casamento, ainda que em separação legal, porque é uma separação de bens imposta pela lei, não é a parte. Ixi, travou aqui. Peraí, só aguardar ela voltar e eu vou falar para ela que travou. Só um momento, gente. Só um minuto. Pronto, pode voltar porque travou. Parou no que é imposta pela lei. O regime da separação legal, ele é imposto por lei. Então, ele é imposto por lei. Então, as partes não têm muita como convencionar em relação a isso. Então, por conta deste regime que é imposto por lei, existe essa súmula que ela equipara na questão patrimonial como que é dividido o patrimônio e ele se equipara à comunhão parcial. E nós temos um que praticamente não é utilizado no Brasil, é muito raro, né? Que é a participação final nos aquestos. Ele é meio que uma mescla de um, uma mescla de outro, né? Ele não, os bens são individuais, os patrimônios são separados também. Porém, em caso de uma dissolução deste casamento, aquilo que foi adquirido durante o casamento, ele, como é que eu vou É como se ele explicar? fosse extremado ali, o que é de um, que é de outro, que um adquiriu, que o outro adquiriu, onde colocou dinheiro aqui, onde colocou dinheiro ali. Exatamente. E aí, esta participação que tiveram, é nisso que vai ser te dar a meação. Mas é importante ressaltar que tanto na comunhão, na separação convencional e na participação final dos aquestos, existe somente a separação. E as partes, caso ainda adquiram, o João e a Maria, eles dois deram o dinheiro para a aquisição desse patrimônio em participação de aquestos e separação convencional, eles são proprietários
de parte ideal conforme aquilo em que participaram. E aí entra o condomínio. Eles não existe uma comunhão de bens, eles são condôminos, porque existe uma atribuição específica de parte ideal. Isso, você consegue identificar isso, né? A lei consegue identificar essa participação em partes ideais dos cônjuges ali. Exatamente. E aí, entendendo um pouco de casamento, vem o divórcio. Nem sempre vem, mas às vezes vem. E quando vem, é que aí entra, que poderia chegar o divórcio de que forma? Judicial? Sim. E o extrajudicial? Também. As duas, tanto uma quanto outra, não importa. Houve a dissolução do casamento. E aí a questão do patrimônio. O patrimônio, ele é dos dois? Como que fica a divisão? É de um, é de outro? É metade de um, metade de outro? Subentende-se desde já? Não. Que aí é onde a gente começa a entrar sobre o tema, né? Exatamente. Como a gente falou um pouquinho, se você lembrar um pouquinho, até uma jogadinha para a gente lembrar e não esquecer mais em relação ao que é mancomunhão, que deixa de ser. Se você reparar, eu falei que a questão da comunhão parcial, a comunhão universal, e falei que a separação de aquestos e a separação convencional, as partes são condôminos, né? Os dois têm condomínio, domínio junto. Na comunhão é aquilo que é comum. E a mancomunhão, como que ela pode ser traduzida como se fosse ao pé da letra? É uma posse comum, uma propriedade ou em mais de uma mão, tá? Porque o que acontece? Houve a dissolução do casamento. Inclusive o Código Civil ele fala que você pode dissolver o casamento sem ter partilha no momento da dissolução. Você pode fazer uma partilha posterior. E aí, aonde começa a haver a confusão de que uma simples averbação, uma simples anotação na matrícula, quanto ao divórcio do casal, Dani, você extingue-se essa comunhão, né? Oi, tá né? travando o seu Então, vídeo. assim, Peraí, volta. Fala da mancomunhão travou? no seu vídeo, isso. Não, não tem problema, acontece. O seu também está travando. Oi? Ai, será que o celular fica melhor? Não, pode continuar. Agora acho que voltar tá normal de novo. Nem sei onde eu estava. Não, a gente estava falando sobre a mancomunhão, ia começar a definição de mancomunhão, porque aí você explicou quando já a própria lei diz quando é estado de condomínio, aí a gente ia falar sobre a comunhão de bens e por que mancomunhão. A gente já Tá, está nessa definição. então vamos lá, não sei onde parou, mas vamos lá. E aí, quando você extingue o casamento, a questão da jogadinha, né? Na separação de bens e na participação final dos aquestos, você tem um condomínio, codomínio, domínios juntos, né? Só que são partes que são atribuídas. Lembra que aquilo que o casal participou para pagar, digamos que o imóvel vale 100, eu dei 60, o outro deu 40, eu sou proprietária de 60%, e o outro é proprietário de 40%. Isso é bem definido, né? Bem estabelecido, desde a aquisição. Então, ainda que sejam os dois proprietários, é definido a parte ideal que cada um possui no imóvel. Diferente da comunhão parcial e da comunhão universal de bens. Na comunhão universal ou parcial, ainda que apenas um único cônjuge tenha participado com o erário para poder fazer a aquisição do imóvel, né? O imóvel pertence aos dois, é a comunhão. Então, o que acontece? Este imóvel, a universalidade dele, a integralidade dele de forma indivisível, pertence ao casal, entendeu? Para deixar Então, bem claro isso, porque assim, às vezes é muito difícil compreender isso. É mais fácil quando você está vendo, você está mexendo com divórcio, assim, isso fica muito definido na nossa cabeça. Mas para quem não entende, é assim, gente. Sabe aquela expressão que é meu?
é seu, o que é seu é meu. É muito isso, porque assim, é impossível você definir partes quando se tem um regime da comunhão parcial ou universal de bens. Não é possível, por lei, definir partes. É impossível. Não existe. É a massa, o conjunto todo é dos dois. E aí entra a mancomunhão. Olha que interessante. Porque quando você subentende-se, entre aspas, que seria metade de um e de outro. Porém, né, no final das contas, não é assim. Ainda que a dissolução do casamento acabou, divorciou, encerrou, a propriedade ainda continua uníssona. A Uma personalidade única. não foi dissolvida ali, né? Ela fica. Dissolve-se primeiro o vínculo Entre entre as social, mas o vínculo patrimonial ele só se extingue mediante a partilha. A lei ela não fala de mancomunhão. Em nenhum lugar ninguém vai achar o termo mancomunhão. Porém, no próprio artigo que fala sobre o divórcio, ele fala o quê? Que você pode fazer o divórcio com a partilha sendo postergada. A partilha sendo postergada, não houve a divisão entre o patrimônio, a atribuição de que seja 50% para um, 50% para outro. Até porque, quando você partilha, você pode partilhar de forma diferente, Exatamente. né? Ficar 100% para um e zero para o outro, ou pode ficar 60 para um, 40 para o outro. Então, tem que haver a partilha para poder encerrar essa universalidade, a integralidade do bem, né? Esse patrimônio em várias mãos, para que seja diferenciado. 50% de um, 50% de outro. E se você não há esta partilha prévia, você não consegue ainda que, mas a gente convencionou que vai ficar metade para mim, metade para ele, porque nós compramos juntos. Mas Para terceiros. e aí entra o direito registral, porque registralmente isso não consta do registro. Não constando do registro, porque como que você transmite uma propriedade? Lembrando que é a universalidade dos dois. Para você transmitir que fique 50 para um, 50 para outro, tem que haver um registro, porque somente mediante o registro é que você consegue transmitir a propriedade. Eu lembro, na nossa época de cartório juntas, que eu dizia muito quando as partes chegavam na recepção, como que você comprova a sua propriedade, né? Aí a gente equipara um pouquinho até em registro civil. Quando você tem um filho, você prova que o teu filho é teu mediante o registro, É, né? Porque você registrou ele em seu nome. Da mesma forma é o direito imobiliário. É uma analogia esdrúxula, mas que todo mundo entende. que seja fácil de compreensão, que seja bem fácil de entender. Né? E aí, quando você faz o registro dizendo esta partilha que ficou 50% para um, 50% para outro, você extingue a mancomunhão. É neste momento que você extingue. Então, é necessário haver uma partilha prévia, ser levada a registro para que conste, né, princípio da publicidade, para que conste como que este imóvel ficou constituído, uma parte ideal específica para um e uma parte ideal específica para outro. Isso também envolve, não só isso, envolve a questão de tributos a ser pagos, né? Porque se por acaso convencionar que vai ficar tudo para um só, teve contraprestação, teve pagamento de volta. Se teve um pagamento de volta, você tem que recolher ITBI. Por quê? Porque é de forma onerosa. Se não teve contraprestação, não teve um dinheiro de torna, não teve nada, uma troca, alguma coisa, existe o recolhimento de TCMD. E E eu ITBI nós para o município. E se não teve contraprestação, foi gratuito, nós recolhemos ITCMD, que é gratuito, que é o imposto estadual. estadual. Então, diversas implicações que a mancomunhão acaba tendo. E enquanto não haver essa, enquanto não houver essa extinção da mancomunhão, você não tem o recolhimento do tributo necessário, você ainda pode acabar, você não consegue transacionar esse imóvel no mercado, você fica com um imóvel irregular,
E pode também acarretar outras coisas, porque dependendo, você não pode, às vezes, usucapir um imóvel, se você for entrar na modalidade constitucional, porque você é proprietário, né? Então, Exatamente. tem várias implicações. E, registralmente, você acaba sendo barrado pelo princípio da especialidade, princípio da continuidade registrária. Então, ainda que tenha uma escritura posterior de venda de ex-marido, ex-mulher, vendendo este imóvel, ela não é passível de registro. Mas os dois estão vendendo para uma única pessoa, mas não pode. É Por quê? engraçado. Porque é atribuída. Assim, eu estava vendo até uma live, eu comentei com você hoje, do Dr. Leonardo Brandelli, e a gente falava sobre essa decisão da doutora Tânia, de São Paulo, sobre a Sim. mancomunhão. Alguns registradores entendem que se os dois aparecem vendendo para um terceiro, não tem problema, não teria problema. Mas quando fosse de venda um para o outro, aí teria problema, porque não está definido qual é a parte entre eles, então é impossível vender, né? Como eu vou vender aquilo que é meu? É assim, como eu vou vender para mim aquilo que é meu, que é mais ou menos assim que funciona na mancomunhão, né? Então, assim, alguns têm uma interpretação de que é possível nesse caso, outros não têm, nesse sentido que não tem que ser feito, porque é assim que a lei exige, porque a lei, ela sempre menciona a necessidade da partilha, ela sempre menciona isso, né? Assim, embora Uhum. assim, Então, eu não assim, concordo muito, só concluindo, eu não concordo muito porque ele acaba sendo mais oneroso para o cliente, né? Infelizmente, mas para mudar isso, teria que mudar a lei, porque o registro de imóveis e o tabelião de notas, eles são pautados no princípio da legalidade. Então, embora concordando ou não concordando, é assim que rege hoje. inclusive, nós temos algumas alterações em relação a isso. Tivemos duas decisões extremamente recentes, uma deste mês, inclusive, referente à serventia que eu trabalho, né? Que tem que ter, sim, ainda que seja venda de um para outro. De um para outro, não, dos dois para um terceiro. Não só da primeira vara de registros públicos, né? Da vara de registros daqui da capital, mas também do Conselho Superior de Magistratura. Neste mesmo sentido, essa decisão do Conselho Superior de Magistratura, ela é de 2019. Então, Ano passado. extremamente dizendo que, ainda que sejam os dois vendendo para um terceiro e a integralidade seja para um terceiro, precisa haver a partilha prévia. É. Entendeu? É, foge à continuidade. Eu posso ter o divórcio, mas eu preciso ter a partilha. Ela pode ser feita posteriormente ao divórcio. A homologação, seja judicial ou a declaratória seja extrajudicial, né? Mas a partilha tem que acontecer. Né? Então, isso registralmente, eu concordo que acaba sendo de uma forma mais onerosa para as partes. Mas isso implica não somente nisso, a questão tributária. Entendeu? Que isso é implicado diretamente. Tem TBI? Tem TCMD? É estadual? É municipal? Entendeu? Então, são várias implicações que quando a gente começa lá no casamento, muitas vezes não se pensa Uhum. por do que pode acarretar patrimonialmente. É verdade, é verdade. É que a gente está no calor do amor, né? Normalmente as pessoas não pensam nisso, o que eu considero um erro, infelizmente. É o que a gente chama hoje de advocacia preventiva. Pensar em todas essas questões, porque lá na frente dá uma dor de cabeça. E acaba sendo caro mesmo, porque assim, na prática, o que acontece é de um ou outro cônjuge ficar com valor a mais. Só que o Estado quer levar a parte dele. E é uma questão legal. Ou o município quer levar a parte dele. E se isso não for declarado, que é onde deve ser, que é o registro de imóveis, não vai ter efeito ergonômico. Eu acho que é por isso que a lei exige tanto que seja feito dessa forma. Embora eu, como advogada, não concordo muito por questão de onerar mais as partes, né? E nesse sentido, não teria tanto prejuízo para uma outra pessoa, porque ali consta o nome de ambos, não tem aquela quebra de continuidade em relação à especialidade objetiva, subjetiva, não teria. Mas por conta da lei sempre se referir a partilha,
tempo todo, porque ela fala o Código de Processo Civil e o Código Civil na parte de casamento e divórcio, ele é bem claro em relação à partilha pós-divórcio. Então, assim, se é uma questão que a lei exige, ela está o tempo todo ali reafirmando, gostando ou não, é o que a gente deve fazer nesse momento. Sim, né? Então, assim, o direito registral, ele parece ser muito complicado, mas ele não é. Infelizmente, a gente tem que interpretar, em muitos aspectos, de forma seca a lei. Se a lei ela posterga a partilha, a gente tem que fazer posteriormente, não tem muito para onde correr. Alguns oficiais, eles ainda assim entendem um pouco diferente, né? Mas a regra hoje é justamente essa. Por quê? Porque vem tendo diversas decisões que vinculam os registradores. E nós temos que cumprir dessa forma, ainda que haja um entendimento contrário, né? Uma forma, talvez, às vezes, de mudar um entendimento, às vezes, suscitação de dúvida, né? Mas se a parte realmente não concorda. Mas, assim, registralmente, que é o tema do que a gente está falando sobre hoje, a mancomunhão, ela é necessária ser extinta. Para quê? Para que o imóvel ele volte a ter o valor mercadológico e a circulação no ramo imobiliário. Então, sem essa extinção prévia, você não consegue fazer um registro, seja de uma venda, de uma doação, seja de qualquer transação com o imóvel. E Até, aí você fica com... até constituição de garantias, né? Exatamente. Né? Um imóvel que ele está irregular, ele acaba sendo muito mais oneroso, você não consegue fazer circular, você não consegue dar em garantia para aquisição de empréstimos. Sem um imóvel de garantia, você acaba tendo juros muito mais altos, muito mais elevados. O patrimônio imóvel é uma garantia sólida, então tem várias implicações, né? Então, quando obedece sempre à continuidade, os títulos são trazidos a registros, você consegue ter outros benefícios posteriores. E não só isso. Quanto mais você posterga, por exemplo, a partilha, né, do casal que se divorcia, ou então você faz a partilha, mas você não leva a registro. O que isso acontece? Existe também um princípio chamado tempus regit actum. Uhum. Aquilo que é registrável pode não ser daqui 5 anos, pode não ser daqui 2 meses. Por quê? As leis estão em constante transformação. É Estando verdade. em constante transformação, mas aquilo que era registrável pode passar a não ser mais. E aí, a regularização dessa documentação é muito mais onerosa. Não, É isso é, muito... além desse fato, né? Porque vai ter que precisar contratar outro profissional para mudar de novo, vou ter que pagar o mesmo. É, implica, inclusive, em multa de imposto, uma possível multa, dependendo da forma como for partilhado. Vai ficar mais caro o valor do cartório, né? Que é as serventias extrajudiciais. Então, assim, o quanto antes isso ser regularizado, melhor é. Sempre é. Sim, sempre é, da melhor forma possível, por conta disso, porque tem diversas implicações. Não é somente o fato de constar na matrícula, não é só isso, mas tem diversas implicações que envolvem o fato de não constar na matrícula, né? Exatamente. O direito imobiliário, o direito em si, ele acaba tendo diversas ramificações. Então, quanto mais se posterga, acaba você tendo um problema muito maior, né? Nesses anos de cartório, a gente acaba sendo acostumado a ver títulos que são antigos, que eram registráveis e hoje não são mais. E você acaba tendo, para conseguir solucionar, tendo que judicializar. O judiciário hoje ele está sobrecarregado, então ele acaba sendo muito mais moroso, acaba sendo extremamente oneroso, né? E eu vejo casos, por exemplo, hoje, como eu estou no setor de uso capião, eu vejo processos que ficam 8, 10, 12 anos Mas, fazer durante o correr do processo. Por quê? Porque tem um título que era registrável, mas não foi porque não foi trazido a registro à época e hoje não é possível mais, é né? bem assim. Então assim, tem uma implicação muito forte, uma implicação muito severa, né? Acaba sendo um pouco severo para a parte, mas a gente precisa realmente estar adaptado ao que está sendo pedido hoje. E falar sobre mancomunhão, hoje,
realmente tem que ser feita uma partilha prévia. Pode ser que altere o entendimento posteriormente, mas hoje é extremamente necessário ter a partilha prévia para que possa-se depois continuar a cadeia de registral do imóvel. Exatamente. Só aproveitando o gancho que a gente está falando de divórcio, no tabelião de notas, inventário e divórcio pode ser feito de forma gratuita, né? Não vi ainda sobre o uso capião, mas eu sei que esses dois não fala, né? Eu sei que inventário e divórcio pode ser feito de forma gratuita, ele tem lá um processinho, tudo. Como fica esse caso no registro de imóveis? Porque quando vem justiça gratuita, por uma questão judicial, né, um formal de partilha ou uma carta de sentença, enfim, que é dada a justiça gratuita para parte ou o cartório de registro de imóveis, ele é obrigado a acatar e dar Judicial, no final das contas. não vai ter, é o que a gente chama de esqueci agora a palavra, mas é zero emolumentos, né? Ele não tem custa nenhuma. Como que fica, Isento. existe isento? Como fica a questão quando é extrajudicial e ele teve uma justiça, não vou falar justiça gratuita, tá? Mas ele teve uma gratuidade no cartório de notas, como que fica no registro de imóveis? Então, a gratuidade é para o ato do divórcio, não implica nos bens. Então, não tem a gratuidade. Não tem a gratuidade. Que coisa, não? Um dia eu vou pedir ainda, vou pedir suscitação de dúvida. Porque aplica analogia. Mas, enfim, não era uma dúvida que eu tinha, porque, assim, a parte de seção de tabelião de notas fala sobre isso, mas não tem nada no registro de imóveis, né? Não temos nada para registro, não. Exato. Atualmente, não. Mas é isso. Bom, acho que não tem mais nada para falar em relação à extinção da mancomunhão. Ficou tudo muito bem claro, muito bem posto. Eu agradeço até, né? Foi uma aula que você deu. Eu acho que é isso, não tem mais nada, né, para se colocar. Não, é só. Sim, uma coisa muito interessante, muito importante que a gente não pode deixar de faltar. Voltando lá no comecinho, quando a gente falou sobre o regime da separação e o regime da participação final nos aquestos, que as partes são condôminas. Aquele que tem a comunhão parcial ou a comunhão universal ou ainda a separação legal, extinguiu-se o casamento, ele entra em estado de mancomunhão. Mediante a partilha, registro de imóveis, extingue-se a mancomunhão e passa a haver o condomínio. Por quê? Porque aí é atribuído aquilo que era indivisível, a propriedade em mais de uma mão, entendeu? Uma única propriedade em mais de uma mão, ela extingue-se a universalidade do patrimônio, a massa que pertence ao casal, e passa a ser parte ideal definida de um, parte ideal definida de outro. Então, com a extinção da mancomunhão, os divorciados, eles passam a ter condomínio. E aí rege-se pelas normas de condomínio. Exatamente. Então, assim, traduzindo em miúdos, porque às vezes parece que falando todo esse jargão fica muito difícil de compreender. Os seus bens, enquanto vocês estão casados, e a gente está falando do regime da comunhão universal e parcial de bens. Exatamente, assim, que é o mais, que é o que dá problema em relação à mancomunhão, né? Enquanto vocês casados, não é possível colocar isso é meu, isso é seu. Isso não existe pelo nosso ordenamento jurídico hoje, né? Vocês concordando ou não, é assim. Mas eu vou me divorciar. Ok. Também precisa definir isso, porque enquanto não definido, permanece assim. Divorciados vocês estão como pessoas. Como patrimônio, os seus bens permanecem da mesma forma. Entendeu? Então, o que é seu é dela, o que é dela é seu, enquanto não for feito a partilha.
Concorda? Não concordo? Eu também não, mas é o que a lei define hoje, né? Exatamente. É extremamente necessário ser feita a partilha para que você possa dar continuidade, e aí o princípio da continuidade registral, dar continuidade nos atos referentes àquele imóvel, qualquer que seja, vender, porque normalmente é o que acontece quando há a extinção de uma vida conjugal, as pessoas ou vendem ou fica só para um. Ninguém fica em estado de condomínio, né? Então, assim, por Exatamente. isso é importante essa partilha, por conta de tudo isso. Então, assim, essa é a tradução bem simples, né, do tudo que foi dito hoje. Sim. Aí rege-se pela regra de condomínio. Quero vender a minha parte. Quero vender a minha parte, porque traduzindo em miúdos é assim que acontece. Eu quero vender a minha parte. Então, quero vender a minha parte, eu tenho que partilhar. Aí, regendo-se pelo condomínio, tem preferência, meu filho, você quer comprar? Quero. Quero X. Não posso, então não vou vender para você. É bem isso. É bem isso mesmo. Tem que Posso vender a minha parte. Por quê? Porque eu tenho uma parte certa, definidinha, qual que é a minha. Exatamente. Bem isso. Você colocou perfeitamente. Né? Que é bem isso que é, trocando em miúdos para as pessoas, é bem isso que acontece. Eu quero vender a minha parte, doutora. Como que eu faço para vender a minha parte? Partilha, estabelece 50% que seja para cada um, e aí eu posso vender a minha parte de 50%. E aí rege-se por regra de condomínio depois normalmente. Extingue-se a mancomunhão e nasce o Instituto do Condomínio. Isso. E só colocando uma questão aqui de parte ideal, eu já vi um registrador fazer isso uma vez e eu achei extremamente esdrúxulo. As pessoas eram casadas, compraram um apartamento e ele pediu para colocar ali a parte ideal de cada um. Isso não existe também. Então, tomem cuidado, fiquem atentos quando alguém pedir, fazer esse tipo de exigência, porque é impossível, a não ser que seja um tipo de regime final da quest, os finais. Assim. Oi? Por exemplo, Exatamente. onde meu patrimônio eu contribuo com 10% e o outro com 90%. Posso colocar, aí eu tenho que colocar. Neste caso, eu preciso estabelecer qual é a parte que compete a cada um. Por Mas quê? aí houve um divórcio, né? Distintos. Exatamente. Mas aí houve um divórcio. Não tem como colocar isso quando há um casamento, quando ali tudo está sendo regido pelas regras de um casamento da comunhão parcial de bens. Isso não é possível. Comunhão, o que que lembra de comum? Se é comum aos dois. Né? Exatamente. Então, a comunhão tem que ser oriunda do regime de comunhão. Então, a mancomunhão é comum, continua aos dois, ainda que o casamento tenha encerrado. Exato. Exato. Perfeito. Então é A gente isso. tem que lembrar os detalhes de comum, comunhão, que aí a gente consegue depois ir associando. Isso. Perfeito. Os exemplos são ruins, mas a essência fica. Não, exemplos são ótimos. E às vezes é os exemplos assim, mais simples que eu consigo fixar na cabeça, né? Eu fixo muito o exemplo assim de tentar mostrar como que funciona um registro de imóveis com o exemplo do registro de nascimento de uma pessoa. Nossa, para mim é perfeito. Então, você está vendo isso? É assim, é como se fosse isso. E acho que Exatamente. fica muito bem na cabeça. Mas é isso. A Dani, ela provavelmente virá outras vezes. A gente até está marcando uma próxima, né, Dani? Para a gente falar sobre esse tema. Eu agradeço a vocês que verão os vídeos, né? O vídeo, aliás, os vídeos não, o vídeo. E é isso. Né? Eu quero agradecer por você ter participado hoje. Obrigada, sempre um prazer. Tá bom, A gente? gente conversa bastante e agora um bate-papo um pouquinho mais formal. Exatamente. Eu também agradeço a todos que estão visualizando, que estão prestigiando.
e que a gente possa desmistificar aquilo que hoje dá certo no Brasil. O direito registral, ele dá certo. Ele dá Tá. muito certo. Ele gera segurança, ele realmente dá muito certo. Eu acho que é Então, uma a das gente precisa justificar para que as pessoas possam ter um pouco mais de acesso também. Eu acho que é uma das poucas coisas que traz tanta segurança jurídica é as serventias extrajudiciais. Sim. Então, eu agradeço. Samara, muito obrigada. Obrigada a todos e uma boa noite. Eu que agradeço, Dani. Beijo, boa noite. Tchau.